Bom, então, Bhaktisiddhanta Vaibhava, né? Vamos continuar aqui. Só um minutinho. Bom, a gente está falando, né, aqui está ensinando um livro de Bhakti Vikash Swami, né? A biografia de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então ele está explicando, né, os procedimentos que eram, né, para Harinama, para Diksha, certas curiosidades, né, que ele está falando aqui, né? Então ele como é que é? Então Prabhupada Bhaktisiddhanta tá, aqui, vou ter que botar no 15, senão vai ser difícil. Aqui acho que já foi. Tá, aí tá falando aqui, bom, acho que eu peguei onde, acho que achei onde estava. É que Prabhupada Bhaktisiddhanta ele queria muito que os seus discípulos, né, não somente deixassem de comer carne, né, ovo, peixe, enfim, mas na verdade acho que isso não tinha tanto problema, né? E que só fizesse sexo, né, dentro das injunções chástricas e que não se intoxicasse. Não somente isso, mas o que ele queria mesmo é que ele esperava um alto nível de dedicação e entrega dos seus discípulos, que o Prabhupada Bhaktisiddhanta queria, né? A gente falou, ele teve 3.000 discípulos, né? 1.000, parece que 1.000 eram brahmacharis, né? Uma coisa. Acho que hoje em dia não deve ter 1.000 brahmacharis no mundo. Bom, não sei, talvez tenha, né? Mas como do nível, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, acho que não, né? Então ele era muito exigente, né? E por isso ele pediu muito que eles se esforçassem, né, com sinceridade, com seriedade, né, para avançar no Haribhakti, né, e ajudassem a missão, porque essa foi a ideia dele, né, que os brahmacharis seriam a mola propulsora, né, da missão, né? Claro que também os grihastas ajudavam, né, tinha tudo isso, né, e a gente entende isso, né, que realmente a ajuda vinha de todo lado, mas os brahmacharis eram aqueles que estavam como dispostos a dar tudo mesmo, né? Então ele disse que geralmente os aspirantes a Harinama, né, eles eram instruídos, né, e guiados por devotos mais velhos, né, sêniores, né, para ver, né, se eles estavam progredindo tinham como uma espécie de Siksha Guru, né, deles, né? E ao verificar a fé genuína de um devoto, né, era assim. Então, por exemplo, chegavam as pessoas na mata, aí Prabhupada Bhaktisiddhanta pedia, né, que os devotos mais antigos, né, ficassem guiando eles, instruindo eles. E aí quando ele via, né, quando eles percebiam que eles tinham fé no Bhakti, né, então eles levavam para o Prabhupada Bhaktisiddhanta para eles dar Harinama para eles, né. Então ele disse que ele dava Harinama, né, para os devotos em grupos, né, e ele pronunciava o Mahamantra e outros mantras importantes, dava as instruções relevantes também, né? Principalmente em relação às ofensas, né? A não parada, né? E ele oferecia a cada discípulo as japas, né, que ele havia cantado pela primeira vez, né? Isso era denominado Harinama Pradana, né? Otorgar Harinama, né? Isso que se fazia, né? E não considerado Diksha. Eu tenho um erro aqui, peraí. Tá. Que ele disse que Harinama não era não era Diksha, né? Era diferente. Não era o Harinama não é um mantra Diksha, né? Por quê? Porque o Harinama não é um mantra Diksha? Porque é o próprio Hari, né? Então não é uma coisa que você tem que, né, assim, entregar assim, né, assim, de uma forma, né, formal, assim, né, com cerimônia de fogo, enfim, nada disso, né?
E quando ele não podia estar presente fisicamente, ele cantava Japamala e enviava ao aspirante, né, a discípulo, né, por meio de um representante. E esse representante, ele dava as instruções que o Prabhupada Bhaktisiddhanta transmitia, as instruções relativas ao Harinama, né? Mas algumas vezes o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele deu Harinama para algumas pessoas sem saber nada, sem conhecer elas, simplesmente elas pediram e ele deu. Diz que uma vez um leproso, né, ele ouviu Harikatha, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, foi na mata, viu Harikatha, e aí ele deu o Harinama para ele. E outra vez, quando perguntado sobre Harinama, Sarasvati Thakur, Prabhupada disse a um candidato que em uma próxima viagem de trem ele deveria acompanhá-lo, né, entre duas cidades aí, então ele receberia o Harinama, né? Tá vendo? Claro, e depois que se dava o Harinama, né, ele era entendido, né, que deveria criar uma relação entre o guru e o discípulo, né, que agora o devoto poderia estreitar mais isso, o devoto tinha que praticar. E depois, se o discípulo tivesse, o iniciado o Harinama, tivesse seguido as regras prescritas por pelo menos um ano, então normalmente ele receberia Diksha. Então, recebia os mantras do Brahma Gayatri e Pancharatrika para cantar diariamente, se estava de acordo com o Haribhakti Vilas, né, que afirmava que um guru e discípulo em perspectiva devem testar um ou outro por um ano antes, né, de se comprometerem, né, totalmente um com o outro. Mas às vezes ele deu também Harinama e Diksha para a pessoa no mesmo dia, assim. Isso aconteceu também, né? Então isso, né? A gente vê que o Prabhupada Bhaktisiddhanta era muito flexível, né? Claro que, e a gente entende a diferença do Harinama e Diksha, né? O Harinama é muito mais potente que Diksha, nesse sentido, entendendo que uma pessoa pode tomar Harinama mesmo se o guru não testa ele, porque o Haribhakti Vilas fala que tem que ficar um ano, né? Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta entendia que isso era mais para Diksha, né? E também a gente entende, né, que realmente Prabhupada Bhaktisiddhanta também ele tinha uma visão assim, né? Claro, ele deveria ter uma para saber a elegibilidade, né, do candidato, né?